Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Bom, vamos conversar sobre as rodadas que a gente teve no final de semana dos campeonatos estaduais. Tivemos semifinais e finais sendo já encaminhadas, né? As finais já com jogos de ida definidos e nas semifinais, né? Muitos campeonatos que não tiveram suas idas nas finais já têm os seus confrontos definidos para a disputa das finais que vão acontecer no domingo. Lembrando que a gente tem alguns campeonatos que vão ter a final em jogo único e jogos de ida e volta também vamos ter ainda acontecendo, inclusive com o Campeonato Paulista que tem rodada nesse meio de semana da partida de ida e na volta no final de semana. Bom, sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro, sempre trago a análise dos 20 clubes da Série A. Vamos conversar, começando pelo Remo e Paysandu, jogo do domingo, onde o Remo conseguiu perder, né, para o Paysandu por 2-1. Esse jogo ainda culminou na demissão do técnico Juan Carlos Osório, e é o seguinte, né, o Paysandu saiu na frente com o gol do Caio Melo no comecinho do primeiro tempo aos 7 minutos, depois o Marcinho ampliou ainda na primeira etapa aos 33, e no segundo tempo, na reta final, João Pedro de pênalti descontou para o Remo, deixando o time do Leão Azul vivo na decisão do Campeonato Paraense. Bom, o Remo perdeu na primeira partida da final para o Paysandu. A demissão do Juan Carlos Osório, na minha opinião, ocorre de maneira muito precipitada, um pouco mais de um mês de trabalho, lembrando que o trabalho do Juan Carlos Osório começou no dia 24 de janeiro, quando começou oficialmente a temporada do Remo em 2026, e ele deixa o cargo do Remo com mais de 47% de aproveitamento. É uma campanha melhor do que Vasco, que tem 45,2%, Cruzeiro, que tem 40,4%, Atlético Mineiro com 41% e Internacional com 35,7% de aproveitamento nesses mesmos 14 jogos disputados. É uma demissão, na minha opinião, injustificável, visto que o Remo disputou durante esses menos de um mês todo o seu campeonato paraense praticamente, né? Vai ter a volta acontecendo no dia 8, ou seja, um pouco mais, um mês e 10 dias de disputa, né? A volta seria vai acontecer no domingo, agora dia 8, e o Remo tem todas as chances possíveis de reverter esse resultado. Inclusive, se vencer de 1-0, a partida irá para os pênaltis. Se vencer por 2-0, será campeão no tempo normal. Mas eu acredito que o Remo toma uma decisão muito precipitada após essa partida de ida. Obviamente ele foi, né, demitido por conta dessa derrota no clássico contra o Paysandu na ida da final, porque no Campeonato Brasileiro conseguiu excelentes resultados, né? Empatou fora de casa com o Atlético Mineiro, podendo vencer se não fossem os erros de arbitragem, empatou dentro de casa com o Internacional por displicência dos seus atacantes, quando teve as principais oportunidades de sair, né, e conseguir essa primeira vitória. Ou seja, eu acho que é muito precipitado demitir Juan Carlos Osório nesse começo de temporada, visto que o papel do Remo era não perder pontos bestas dentro de casa, não perder para times direto e conseguir pontuar contra times que não são rivais do Remo ao longo da tabela, e conseguir arrancar ponto de Atlético fora de casa e Inter dentro de casa, para mim é sim um ponto de destaque, além do empate contra o Mirassol também jogando em casa. Bom, vamos falar do Campeonato Catarinense. Teve o jogo de ida também no domingo, né, às 6 horas da tarde, a Chapecoense foi visitar o Barra e acabou sendo derrotada por 3-1. O Barra sai na frente com o Elvinho, amplia com o Renan Bernabé aos 29 do primeiro tempo, depois no segundo tempo Gabriel Silva de falta num golaço faz o 3-0, e aí a Chapecoense desconta no finalzinho com o João Vitor, deixando a Chape viva no jogo da volta. Ela também perdeu, assim como o Remo, a partida de ida fora de casa para o Barra. O jogo ficou marcado por um primeiro tempo perfeito do Barra, na minha opinião, conseguiu dominar muito bem a Chape, conseguiu encurralar a frágil defensiva, a frágil defesa da Chapecoense, e ali, né, agora a Chapecoense precisa de mais de 3 gols, de vencer de 3 ou mais gols para conseguir o título diretamente no tempo normal. 2-0 leva para os pênaltis. É repetir o que ela fez na semifinal contra o Brusque, conseguiu fazer um bom 3-0, dominando e conseguindo jogar muito bem. Espero que a Chape consiga, porque tem um carinho, acho que todo brasileiro tem um carinho pela Chapecoense, e assim, a Chapecoense tem sim condições de fazer um bom jogo, de conseguir fazer um segundo jogo da volta, uma boa final, e esse 3-0 para mim é muito
possível. Vai ser um bom jogo de acompanhar. Assim, a Chape vai ter que ir pra cima, vai ter que liberar espaço pro Barra. Se você tá perdendo de 3-1, não importa você perder por mais. Vamos falar do Campeonato Baiano? Né? Tivemos a primeira partida no sábado, né, com o Bahia vencendo a Juazeirense por 4-2. William José, o Eric Pulga, Christian Oliveira e Sanabria fizeram os gols do Esquadrão de Aço no jogo. O Bino e o Vitinho conseguiram aí fazer 2 gols, né, no momento que o Bahia estava vencendo, triunfando, né, por 3-0, conseguiu diminuir para 3-2 e colocar uma pressãozinha na reta final, mas aí o Bahia nos acréscimos conseguiu fazer o 4º gol e definir o resultado em 4-2, vai para a final, na minha opinião, muito mais, né, motivado nessa final do que o Vitória, porque dominou, né, conseguiu ter um amplo domínio ao longo de todo o jogo, acho que mais na reta final pagou o preço de ter abaixado um pouquinho o ritmo e ter visto a Juazeirense crescer na partida, mas em suma, no jogo, foi muito bem, conseguiu dominar a Juazeirense e conseguir fazer 4 gols com certa tranquilidade. Como eu falei, né, os gols dos visitantes da Juazeirense saíram em apagões defensivos do Bahia, onde o time realmente abaixou as linhas, sentou no placar. Inclusive, queria destacar aqui o Juba, né, Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia, na minha opinião, um dos melhores laterais esquerdos do país, deu 2 assistências no jogo e, né, foi inclusive a maior nota do SofaScore. Para mim, é uma das principais peças desse time do Bahia. Impressionante como manteve no elenco em 2026, por conta de 2025 que ele teve, mas o time chega confiante, muito confiante para essa final, que vai enfrentar o Vitória, né, que eliminou a Jacuipense nos penais por 4-2. No tempo normal ficou no 1-1, o Vitória sai na frente logo no comecinho com o Renato Kaiser, mas minutos depois acaba perdendo um jogador pela expulsão, e a Jacuipense aí desde então toma as rédeas da partida, é a melhor no confronto, consegue, né, dominar o Leão da Barra mesmo jogando fora de casa, poderia ter feito 1-0, poderia ter virado o placar, mas acabou fazendo o gol só no segundo tempo com o Pedro Henrique, e aí o Vitória conseguiu segurar essa pressão, levar para os pênaltis, e o Lucas Arcanjo brilhou, fazendo 2 interseções, aí, 2 defesas, e ajudando o Vitória a avançar para a próxima fase. Depois de ter saído na frente, eu até achei que o Vitória fosse engatar uma goleada, mas como eu falei, com a expulsão, prejudicou demais a equipe, né, esse jogo nessa semifinal. Não chega, na minha opinião, tão motivado quanto o seu rival, vai chegar um pouquinho mais abaixo por conta, obviamente, dessa semifinal, né, de toda a desconfiança que o torcedor do Vitória tem em cima do seu time, mas é um jogo só, né, lembrando que o baiano não tem 2 jogos e de volta, vai ser um jogo apenas na Fonte Nova também no domingo, previsto para o domingo pelo menos, mas pode acontecer no sábado, vamos depender como vai ser a tabela, mas sobrevive a pressão, né, e vai para a final para jogar mais um jogo de pressão alta, mais um jogo difícil pro Leão da Barra. Se quer ser campeão, vai ter que jogar jogos difíceis, não tem como. Pelo Campeonato Mineiro, a gente teve 2 jogos, um no sábado, né, o Cruzeiro recebeu o Pouso Alegre no Mineirão e conseguiu uma vitória com gol no finalzinho do jogo com o Caio Jorge, né, aos 96 minutos do segundo tempo, conseguiu fazer o gol com o Caio Jorge e deu essa vitória para o Cabuloso. Foi um jogo dominado pelo Cruzeiro, né, o Cruzeiro pouco sofreu, para não dizer que não sofreu pelo Pouso Alegre, conseguiu dominar muito bem esse jogo da volta, com a vantagem já feita na ida por 2-1, né, ficou um pouco mais fácil, e aí o Cruzeiro só administrou e avança com autoridade para a final do Campeonato Mineiro, chega como favorito também para enfrentar o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético chega como até azarão nessa final, por todas as dificuldades que o Atlético passou na fase de grupos, a dificuldade também nessa semifinal contra o América Mineiro. Não é um clube que chega tão confiante, assim como o Vitória não chega confiante para a final contra o Bahia. O Atlético não chega confiante para essa final contra o Cruzeiro, que vai entrar muito motivado, e eu acho que um título de campeonato estadual nesse começo de trabalho do Tite é importantíssimo. Como eu falei, o Cruzeiro controlou muito bem a partida como quis, né, com a vantagem debaixo do braço, ficou muito mais fácil esse jogo lá contra o Pouso Alegre, e agora vai definir em casa, né, o mando de campo será do Cruzeiro, o confronto contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético que já, como eu falei, avançou como um azarão para a final, sem muita chance de ser campeão. Acredito que a porcentagem maior de chances está sim com o Cruzeiro, mas é verdade que o time dominou o jogo da volta e apresentou um futebol muito melhor sem o Jorge Sampaoli como técnico, né, com esse novo técnico que está aí pelo Atlético Mineiro, mas o time ainda tem muita dificuldade
para controlar, né? O Eduardo Domingues, técnico do Atlético Mineiro, o time ainda tem muita dificuldade para construir jogadas, para conseguir encaixar melhor o seu sistema ofensivo, mas né, nos penais, com 0-0 no placar, nos pênaltis, brilhou a estrela do Everson, que pegou 2 pênaltis e ainda converteu a sua cobrança na reta final. É verdade que a cobrança do Everson foi convertida com 1/3 na mão, isso é proibido pela regra do futebol, não se pode converter penalidade segurando alguma coisa, mesmo que seja religioso, não se pode fazer isso. O árbitro deveria ter visto dentro do campo, ter punido com cartão amarelo e ter mandado voltar a cobrança, mas como não aconteceu, né, ele converteu, e árbitro do futebol brasileiro não entende muito de regra, não quer seguir muito regra, o Everson acabou convertendo a sua penalidade e ajudando o Atlético a chegar a essa final. Vai ser um jogo tenso, eu imagino, é um jogo muito amarrado, mas o Cruzeiro é o favorito para ser campeão mineiro. Vamos falar de Campeonato Carioca? Vamos falar de Taça Rio, né? O Botafogo conseguiu segurar o 0-0 no Newton Santos, um jogo que o destaque vai para a dupla de defesa, que é a molecada que jogou com o time misto do Botafogo, o Gabriel Justino e o Ítalo, né, zagueiros do Botafogo que atuaram contra o Boa Vista, foram os destaques da partida, foram muito seguros e ajudaram, né, a manter esse 0-0, porque o Botafogo em nenhum momento conseguiu apresentar riscos ao Boa Vista, né. Foi um jogo muito morno, cara, um jogo com dificuldade assim, até de assistir, mas ficou no 0-0. O Botafogo tinha vencido o jogo de ida por 2-0, agora vai enfrentar o Bangu na final da Taça Rio para decidir se fica com o título da Taça Rio ou se fica com o Bangu, que tem inclusive o artilheiro Alex Teixeira, se não me engano, é o artilheiro do Campeonato Carioca. Bom, vamos falar de Campeonato Carioca de verdade mesmo, né, que é o campeonato que vai definir o campeão. Tivemos o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca no domingo e hoje, segunda-feira, quando eu estou gravando esse vídeo. No domingo, o Fluminense empatou a volta com o Vasco em 1-1. O Vasco sai na frente com o Robert Renan no primeiro tempo, depois o Fluminense consegue um empate com o Ganso de pênalti no finalzinho da partida, no agregado 2-1 para o Flusão. E eu quero acreditar que o Fluminense fez um jogo da volta com essa pressão que sofreu do Vasco todo programado. Né, o time não jogou bem, né, é verdade, jogou bem abaixo do que jogou, por exemplo, contra o Palmeiras no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro e bem abaixo do que vinha apresentando nos últimos jogos na temporada. Foi um jogo atípico, foi um jogo que com certeza não resume essa temporada, esse começo de temporada do Fluminense, mas a verdade é que eu acho que os pênaltis perdidos mexeram muito com o emocional dos dois times. O Fluminense, quando começou melhor no comecinho do primeiro tempo, teve um pênalti para cobrar, o René infelizmente acabou desperdiçando, e o psicológico do Fluminense acabou caindo, resultando no gol do Vasco ainda no primeiro tempo. O segundo tempo começou no mesmo setor, praticamente no mesmo campo ali da grande área, do mesmo lado, né? Tivemos o pênalti para o Vasco, onde o Fábio acabou pegando, fazendo a defesa, a bola ainda bate na trave, e ali o Vasco deu uma quedinha do emocional e o Fluminense cresceu na partida, conseguindo chegar ao gol de pênalti com o Ganso, né? Impressionante, 3 pênaltis nessa semifinal. A partida já encaminhava para uma disputa de pênaltis mesmo, mas aí o Ganso adiantou e fez o seu gol de pênalti muito bem cobrado, aliás, e ajudou o Fluminense a chegar à final, merecida, né? Eu colocaria o Fluminense nessa final do Campeonato Carioca já há muito tempo. É um clube que está jogando o refino da bola nesse começo de temporada e merece chegar à final do Campeonato Carioca, inclusive como favorito. Mesmo que o Flamengo tenha feito 8-0 hoje, é favorito, na minha opinião, na final do Campeonato Carioca, que vai ser jogo único também. E, assim, me desculpa, tá? Mas eu torci realmente pro Fluminense chegar na final, porque eu acho que a justiça tem que prevalecer nesse Campeonato Carioca, e aquele time que se preparou, aquele time que manteve o foco no Campeonato Carioca ao longo desde o começo da sua disputa, merece ser campeão. E esse time é o Fluminense, que vai chegar muito motivado para jogar contra o Flamengo, né? E no jogo, na fase de grupos, já deu um nó tático nesse time do Flamengo e tem tudo para fazer um grande jogo nessa final. O Flamengo olhou o Madureira, fez 8-0, nada de novo sob o sol, né? O Flamengo conseguiu um bom jogo, também menos do que a obrigação. No agregado ficou 11-0, Lucas Paquetá 2 vezes, Jean gol contra, Pedro 4 vezes e Samuel Lino fizeram os gols do Flamengo nesse jogo no Maracanã. Como eu falei, Flamengo, na minha opinião, não é o favorito para ser campeão carioca. O favoritismo fica todo do lado do
Fluminense. Coisas inexplicáveis, né? É inexplicável a torcida vaiar o time do Flamengo depois de um 8-0 e é inexplicável um time do Flamengo conseguir 12 resultados possíveis e chegar à final do Campeonato Carioca. Ferge. Bom, vamos falar então agora do Campeonato Gaúcho, que teve a primeira partida da final disputada também no Grenal. O Grêmio conseguiu uma boa vitória por 3-0 no Domingão, né? O jogo foi marcado muito por possíveis reclamações ali de decisões de arbitragem. Na minha opinião, todas foram muito bem marcadas. O Inter não tem motivo para essas reclamações. Foi engolido pelo time do Grêmio, mesmo com a expulsão do Bernabé. Parecia que o Grêmio estava melhor. E no lance seguinte da expulsão, acabou fazendo um belo gol, o enamorado, né? Fez um chutaço na entrada da área. Antes de virar para o segundo tempo, o Amuzu ainda conseguiu ampliar por 2-0. E logo no comecinho do segundo tempo, o Vitor Gabriel tenta cortar a bola e acaba entrando com bola em tudo para dentro do gol, fazendo esse 3-0 do Grêmio em cima do Inter. É um placar elástico, é um placar onde o Grêmio domina, e domina muito. Esse jogo de ida merece esse 3-0, e na minha opinião o título gaúcho já está definido. Dificilmente o Inter consegue uma virada, consegue pelo menos igualar esse placar, a menos que tenha algum jogador expulso, a menos que tenha alguma catástrofe dentro de campo do Grêmio, para esse time do Inter conseguir uma reação histórica, que seria reverter um placar desse de 3-0 numa final. O Inter não esboçou reação ao longo do jogo na arena e viu o Amuzu aí, o atacante do Grêmio, fazer chover. Fez um gol, teve expulsão, se envolveu na expulsão do Bernabé também, e poderia ter feito até mais, porque fez um salseiro na defesa colorada. Vamos falar do campeonato, no melhor campeonato que a gente tem, né? Do Campeonato Paulista. Tivemos o primeiro jogo da semifinal no sábado, com a eliminação do Corinthians para o Novo Horizontino por 1-0, o gol do Mike na reta final do segundo tempo, né? Aos 74 minutos do segundo tempo. Um jogo onde, sinceramente, por mais que o Corinthians tenha tido mais posse de bola, mais finalizações, foi um jogo que pouca coisa aconteceu, né? Não tivemos uma grande chance, uma grande defesa do Hugo Souza, nem uma grande defesa do Jordi. Foram lances, obviamente, perigosos, né, de entrada na área, de finalizações, de furadas, como foi a do Garro, mas o Corinthians não consegue avançar contra o Novo Horizontino. Acredito muito que sim, pelo cansaço, mas pelo pecado de não ter conseguido ter ímpeto, não ter conseguido converter essa posse de bola, essas finalizações em chances claras de gol, né? E o Novo Horizontino, na chance que teve, no primeiro e único chute que o Novo Horizontino teve no gol, fez o gol com o Mike de cabeça num belíssimo cruzamento do Robson, e depois o Novo Horizontino segurou a pressão e chega nessa final do Campeonato Estadual depois de 36 anos, quando disputou lá em 1990 contra o Bragantino, né, conhecida e clássica final caipira, quando perdeu o Bragantino do Luxemburgo naquela ocasião, e ali o Luxemburgo despontava como técnico que a gente conhece até hoje. Vai enfrentar o Palmeiras, né, o Novo Horizontino, não é o Bragantino, mas vai enfrentar o Palmeiras, que controlou muito bem o jogo contra o São Paulo na primeira etapa. O Palmeiras fez 1-0 com o Maurício, controlou muito bem o jogo, poderia ter feito, na minha opinião, mais gols na primeira etapa e ali ter administrado melhor no segundo tempo, mas viu ali no segundo tempo o time do Morumbi crescendo na partida, conseguindo ter mais ímpeto, mais presença no campo ofensivo, apesar de eu achar que a partida do São Paulo foi catastrófica. O time não levou perigo, o time não conseguiu construir jogadas, o time não envolveu o Palmeiras em nenhum momento. Os dois pênaltis eu vou falar separadamente aqui nesse vídeo, mas eu acho que você ter um pênalti e essa ser a sua única finalização no gol, teve outra com o Sabino de fora da área, mas a bola iria para fora e o Carlos Miguel acabou fazendo a defesa, acho que por dó do São Paulo no jogo, diz muito de um time que dificilmente conseguiria manter um empate depois do pênalti também do Lucas Moura, e no lance que envolveu o Lucas Moura e Gustavo Gomes. Bom, vamos dizer sobre os pênaltis agora. Eu concordo com a arbitragem da Daiane. Para mim, aliás, só um adendo, a Daiane fez um excelente primeiro tempo de arbitragem, controlou a partida de uma maneira exemplar. Para mim parecia uma árbitra de Copa do Mundo apitando um jogo de campeonato estadual. No segundo tempo, pela pressão que o São Paulo fez em cima dela, pela pressão do banco de reservas, do estádio, em relação àquele lance do Lucas envolvendo o Gustavo Gomes, que eu acho que ela acertou,
tá? Eu vou dizer por quê, mas eu acho que ela acertou. Ela se perde na partida e acaba fazendo o pênalti, o segundo pênalti que o São Paulo converteu com o Calleri. Aliás, o Palmeiras fez o gol com o Maurício e depois com o Flaco Lopes. E aí o Calleri descontou no segundo tempo. Eu acho que nenhum dos pênaltis foram. Eu acho que ela acerta. Tudo bem que eu vou concordar na interpretação dela, porque eu acho que ela estava muito bem posicionada nos dois lances. Mas eu acho que o segundo não condiz com o critério que ela estava adotando ao longo do primeiro tempo e ao longo do jogo, obviamente. Então eu acho que a Daiane no primeiro tempo não marcaria aquele pênalti, aquele segundo pênalti, e não marcou o primeiro pênalti envolvendo o Gustavo Gomes. Por que eu concordo com a marcação dela? É um lance onde claramente Gustavo Gomes e Lucas estão disputando a bola. Onde claramente os dois jogadores fazem o mesmíssimo movimento. Né? Os dois são, se você colocar e espelhar o Lucas, o mesmo movimento que ele está fazendo para chutar a bola, o Gustavo Gomes está fazendo para também chutar a bola. Obviamente o Lucas é mais rápido e a bola bate no braço do Gustavo Gomes. Para mim é um lance fácil de não ser marcado, né? Mas também tem do árbitro que entender que aquela mão é uma mão de bloqueio. Não é, na minha opinião, não é em outras opiniões que eu procurei aí pela internet de árbitros renomados, árbitros confiáveis, e não apenas em comentaristas que buscam cliques e likes atrás de um hate que eu não concordo aqui nesse canal. Mas ela, enfim, ela permaneceu a interpretação dela de campo sem interferência do VAR, e eu prefiro que não tenhamos tanta interferência assim do VAR ao longo do jogo. Para mim ela acerta no primeiro pênalti de não ter marcado, erra no segundo pênalti, mas entendo a interpretação dela, porque realmente do ângulo dela parece que o Marlon deixa o cotovelo no rosto do Bobadilla, apesar de nitidamente na imagem, no replay, ele ter colocado a mão no ombro e a mão ter deslizado até o pescoço, e inclusive o Bobadilla cai no chão com a mão na cara, né, no rosto, onde nitidamente não bateu. O Palmeiras terá uma final muito equilibrada contra o Novo Horizontino e terá um tabu pela frente. O Palmeiras chega à sua 7ª final consecutiva, a 6ª consecutiva em 6 anos de Abel Ferreira à frente do Palmeiras, porém, o Palmeiras perdeu em 2 ocasiões a final do Campeonato Estadual, as 2 jogando o segundo jogo do Paulistão fora de casa. O Palmeiras perde para o São Paulo em 2022 ou 21, onde jogou fora de casa o segundo jogo no Morumbi, e depois perde ano passado para o Corinthians jogando o segundo jogo na Neoquímica Arena. Ou seja, 2 confrontos que o Palmeiras tem aí que quebrar contra o Novo Horizontino, porque o primeiro jogo é na Arena Crefisa Barueri e o segundo lá no Jorjão, em Novo Horizonte. Esse foi o vídeo de hoje. Então, opiniões aqui definidas. Não foi pênalti em nenhum dos 2 lances, mas eu entendo e concordo com a arbitragem da Daiane ao longo de toda a partida. Excelente árbitra, viu? Vai surgindo aí uma boa árbitra pra gente acompanhar ao longo da temporada de 2026. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.